Olá, tudo bem? Vamos a mais um entendimento dos escritos bíblicos e, claro, de uma leitura racional, de uma forma fácil de entendimento, sem manobra, sem manipulação, passando meu simples e humilde entendimento e dizendo que não sou pregador de evangelho coisíssima nenhuma, não sou ministro de evangelho. O que eu sou é um contador de histórias bíblicas. Por que contador de histórias? Porque tudo já se cumpriu. Não há mais nada para se... E o tema deste vídeo, como a fé dos escritos antigos são usados para tomar dinheiro. Como a fé dos escritos bíblicos antigos são usados para tomar dinheiro. É isso mesmo. Pouco tempo que eu frequentei a religião, sempre falo, lá no ano do 92, 93, um ano e pouco, depois andei dando umas pingadinhas aqui, mas nunca abracei a causa, a tese desses pregadores, porque eu sempre fui curioso desde pequeno, eu sempre tive interesse em aprender as coisas, qualquer coisa que eu quero fazer, eu procuro aprender. Eu sou meio que autodidata, eu não dependo de buscar conhecimentos em torno da Bíblia, tá? Porque eu já fiz faculdade, tudo, lógico, buscar livros que está ligado àquele assunto, aquela coisa que você está estudando. Mas em termos bíblicos, nunca busquei. Tentei ler alguma coisinha, mas não tem nada a ver. João Calvino leu a Bíblia, passou o entendimento dele. Jacobus Arminius, mesma coisa. Constantino, mesma coisa. Lutero, também mesma coisa. O reverendo Cuscuz, mesma coisa. O reverendo Mandioca Azeda, mesma coisa. Para que eu vou pegar livros se eu posso ler? Se eu posso ir diretamente na fonte, eu vou na fonte. E é da fonte que eu passo o meu entendimento. Se você quiser discutir comigo, então discuta com os escritos bíblicos, discuta com eles. Agora, se você quiser se basear com estudos teológicos, estudos carnais, doutrina de homens, aí comigo não vai dar certo, porque eu leio o que está escrito. Então eles se utilizam dessa fé. Olha que a fulano pela fé fez isso, fulano pela fé fez aquilo. Então isso serve para os nossos dias, também pela fé. Pega a sua melhor oferta que você vai ser abençoado. Em vez de dar dízimo, como os antigos davam, dê dízimo duplicado, triplicado, dê 3 vezes mais o dízimo, que você será mais abençoado. Pela fé, porque os antigos foram assim. Só que a Bíblia é um livro de história. O livro que teve as suas fases. O livro de contos, de mitos, de fábulas. Veja, Paulo disse, cuidado com as fábulas judaicas, cuidado com os mitos judaicos. Que escrito que Paulo tinha naqueles dias para ele falar isso? O Antigo Testamento, o livro de Enoque, que falou que os anjos tinham 300 cúbitos de altura. O livro de Enoque, que falou que do céu caíram 200 anjos. O livro de Enoque também, e fora outros livros. Isso é o que a minha mente minúscula tem conhecimento. Mas imagine quantos outros, nos dias, vamos nos transportar a quase 2000 anos atrás, vamos nos colocar como se estivesse lá, perto de Paulo. Então veja bem, a gente se colocando lá no lugar como se fosse Paulo, então você começa a analisar, opa, Paulo tinha isso aqui para estudar. Paulo, o apóstolo Paulo tinha só isso aqui. Mas nós não temos depois de quase 2000 anos que Paulo tinha. Então Paulo falou, cuidado com os mitos judaicos, as fábulas judaicas. Isso eu quero dizer para descredenciar os escritos, viu? Claro que não. Se eu não acreditasse nos escritos, eu não estaria aqui falando. Eu estaria fazendo vídeo de outra coisa. Mas eu acredito. Porém, fazendo uma leitura racional. Vendo, respeitando as épocas. Respeitando que para aqueles dias, a fé daquela forma era eficaz. Para demonstrar o poder do soberano, a soberania do Criador, a fé naqueles dias era isso. Nos dias que Yeshua disse, se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, era necessário. Mas a fé que nós temos que ter hoje é totalmente oposta à fé deles, do antigo. A nossa fé hoje é diferente da fé dos dias de Jesus de Nazaré. A nossa fé hoje é diferente da fé dos dias de Paulo. Olha que coisa incrível. A fé dos que nasceram depois da parousia, a fé que nós devemos ter depois do dia do juízo é totalmente alheia à fé dos antigos. Será que você consegue entender isso? Então, para responder um comentário de um irmão, ele falou, comente sobre Hebreus capítulo 11, versículo 35 ao 40. O interessante seria eu ler o capítulo 11 todo, que fala sobre fé, fé dos antigos. O escritor aqui de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, que ele escreveu aos hebreus, aos judeus, e Paulo escreveu aos gentios. Então eu acredito que o escritor aqui, acredito não, ele usou exemplos do passado, porque o que ele tinha na mão dele ali era o passado.
Eram os escritos do passado. Mas dos que nasceram depois do juízo estabelecido no ano 70, a fé é diferente. Que nem a minha fé é diferente da fé de um religioso. Um religioso acredita que é em nome de Jesus que ele vai conseguir alguma coisa. O religioso acredita que Jesus, a fé que ele tem, aprendido na religião, é que Jesus ainda vai voltar. A fé do religioso é que se ele colocar qualquer valor dentro do envelope, o Deus deles, que é o Deus do escambo da troca, vai dar alguma coisa para ele em troca. O Deus da religião é o Deus que eles buscam sinais, prodígios e maravilhas. O nosso não. O Deus da religião é o Deus que mora no terceiro céu, porque eles falam Pai Nosso que estás nos céus. Então veja, a fé é algo importante que nós devemos saber. Então a fé da nossa fase, ela é diferente. E eu vou te mostrar, claro, com o Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3, porque depois do Apocalipse 22 não tem mais nada escrito. Nós temos que passar o entendimento no que está escrito. E o que findou a última coisa foi o livro de Apocalipse. Então leia comigo, respondendo o comentário do irmão, Hebreus capítulo 11, versículo 35 ao 40. Mas eu vou ler Hebreus 11, 30 ao 40. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada e o subtítulo Os Israelitas em Canaã. Isso aqui faz uma parte do contexto do capítulo todo que fala sobre fé. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos da guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites. Sim, até algemas e prisões. 37. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Todos esses, mesmo tendo obtido bom testemunho por meio da fé, não obtiveram concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então aqui, o irmão ou a irmã pediu um entendimento sobre isso aqui, ó, Hebreus do 11, do 35 ao 40. Então você veja bem que esse escritor aqui tem uma certa contradição com os escritos de Paulo. Porque quem escreveu isso daqui era um exímio conhecedor do Antigo Testamento. Aí você vai falar, não, mas Paulo era fariseu, Paulo era hebreu, Paulo era da tribo de Benjamim, Paulo era um conhecedor de todo o Antigo Testamento. Sim, só que Paulo recebeu a sã doutrina para pregar aos gentios. E nos escritos de Romanos a Filemão, claro que eu não tenho pleno conhecimento desses 13 escritos, mas Paulo não usa de muitas histórias. Se tiver, você depois me mostra. De muitas histórias, assim, ele pegou lá histórias como isso aqui, que esse escritor pegou, falando sobre os antigos, que pela fé viram as realizações de Deus. Então você vê que é uma contextualização diferente. A essência das 13 de Romanos a Filemão, comparado com Hebreus, aqui o escritor fala aos hebreus de uma forma diferente, contando fatos ocorridos pelo conhecimento dos escritos conhecidos a fundo, dizendo a eles, porque eles eram descendentes dos hebreus, então esse escritor falou da forma que eles entenderam, porque os seus pais vivenciaram isso, estudaram sobre isso, que era sobre o Antigo Testamento, sobre as 12 tribos de Israel. Já Paulo pregou aos gentios. Os gentios não tinham, como fala assim, descendência de conhecimento das 12 tribos, porque aos gentios nunca foi dado lei nenhuma. Você consegue entender? Então, tirando aqui esse escrito aqui, Hebreus 11,
Pode ser o 11 todo, porque o 11 fala sobre fé. O escritor aqui falava de acontecidos das descendências dos hebreus, não da descendência dos gentios, porque isso daqui não foi nada para gentil. Os 613 itens dados por intermédio de anjos a Moisés foi dado para os israelitas, para os gentios não. Gentios nunca tiveram lei nenhuma. Então aqui você veja bem que o escritor estava falando da fé alcançada pelos antigos. Por quê? Aqui vai só mudando um pouquinho, porque Apolo é um forte candidato a ser escritor de Hebreus. Só saindo fora um pouquinho, mas eu acredito que tem alguma coisa a ver. Vamos ler Hebreus, Atos 18, 24 a 28. Atos 18, do versículo 24 a 28. Nesse tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Vejam o perfil desse camarada aqui. Eloquente, sabe, esses balabalachura, esses caras que falam, não, eu tenho o dom da oratória, que fala bem. Apolo era assim, Apolo era eloquente, era um fervoroso. A fé transpirava no suor daquele homem. E poderoso nas escrituras, era um cara que conhecia tudo, semelhante a Paulo. Só que Paulo foi preservado, foi separado para pregar a sã doutrina aos gentios. A contextualização dos textos escritos de Romanos a Filemão é diferente do livro de Hebreus. Os próprios teólogos, doutores, eles relatam isso, da diferença do teor dos escritos de Paulo com o escritor de Hebreus. E esse candidato aqui, esse Apolo, ele era um cara eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor. Ele foi instruído no caminho de Jesus de Nazaré. Paulo não foi instruído no caminho de Jesus de Nazaré. Paulo foi instruído no caminho do Cristo ressuscitado. E sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Então, Apolo, ele falava aos judeus, aos israelitas, dentro das sinagogas, convertendo-os a seguir o Cristo, a seguir Jesus. Paulo não pregava em sinagoga. No livro de Atos você pode falar, mas no livro de Atos ele entrava em sinagoga, mas o livro de Atos não é livro de revelação. De Romanos a Filemão, ele pregava escondidinho com os irmãos reunidos como igreja, diferentemente de Apolo. Então Apolo convencia os judeus a respeito da graça de Deus. É o livro de Hebreus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebesse bem. Tendo chegado Apolo auxiliou muitos daqueles que, mediante a graça, haviam crido. Porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que Jesus é o Cristo. Olha aqui. Isso aqui é o escritor de Hebreus. Então, voltando à fé. Então, quem falou sobre fé, sobre esses acontecidos, foi o escritor, foi Apolo. Deixa eu cravar logo isso aqui, não vou ficar com meia palavra. Foi Apolo. Apolo cravou, porque Apolo conhecia. E Apolo, ele falou para os judeus, ele falou para os hebreus. Já Paulo não. Paulo falou, cuidado com os mitos, com as fábulas judaicas. O livro de Hebreus, do capítulo 1 ao capítulo 13, o escritor não alertou ninguém com fábulas judaicas. Paulo alertou, cuidado com fábulas judaicas. Então aí você chega aqui nesse versículo 35... mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter a superior ressurreição. Então isso daqui, a pessoa fala, tá vendo? A fé foi tão grande que ressuscitou o filho da mulher. Não conhece essa história? Essa história está lá, quer ver onde está? Reis, eu acho que é, deixa eu colocar aqui, vamos ver se abre aqui. Reis, a primeira Reis 17, deixa eu dar uma olhadinha lá como que tá lá isso aqui. Reis 17 a 24. Depois disso, o filho da mulher, dona da casa, adoeceu, e a doença dele se agravou tanto que ele morreu. Então a mulher disse a Elias, o que foi que eu fiz a você, homem de Deus? Você veio aqui para trazer à memória a minha iniquidade e matar o meu filho? Elias respondeu, dê-me o seu filho. Ele o tomou pelos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e deitou sua cama. Então clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, por que afligiste também esta viúva? Não vou continuar lendo isso aqui, deixa eu já ir direto logo no que eu... Lázaro, Jesus falou, a doença dele não é para a morte.
A religião há anos diz que Lázaro morreu e ressuscitou ao quarto dia. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse não fala em nada que Lázaro seria ressuscitado. Disse que Jesus sim, não iria passar pela como fala? Deformação, não. Pela podridão lá da sepultura. Agora fugiu a palavra. Jesus sim, está nos escritos sobre isso. Efésios 12:7 diz que quando a pessoa morre, o corpo volta ao pó, o espírito volta a Deus. Efésios 9 diz que depois que a pessoa volta ao pó, a alma dela, que são os sentimentos, o conhecimento, tudo acaba, não volta nada. E como que o filho dessa mulher voltou? Não seria isso aqui um mito, uma fábula? Não seria isso? Porque se nos dias de Paulo, Lázaro, provavelmente foi, às vezes, foi um coma. Um coma. Gente, nós estamos falando na primeira era cristã. Não tinha ultrassonografia, não tinha raio-x, não tinha nada naquele tempo. Será que aquele judeu sabia o que era coma? Uma pessoa em coma? Nos dias há quase 2000 anos atrás. Você imagine há quase 5.000 anos atrás. A religião pega isso daqui, essa história desse né? Pra quê? Pra tomar dinheiro, pra ficar enganando, pra ficar aprisionando, pra prender a pessoa, pra prender a mente da pessoa no passado. Pega isso aqui, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Como que eu vou acreditar que isso daqui é uma história real? Se Eclesiastes fala que quem morreu já era, não volta, é impossível voltar. O único que ressuscitou, porque estava nos escritos, foi Jesus, Yeshua, mais ninguém. Se eu não acredito que Lázaro morreu e ressuscitou, eu vou acreditar nisso daqui? Então, aí a religião pega as pessoas, os religiosinhos, as coisinhas, os bibliazinhos, e fala, olha que história linda, e lê. 10.000 pessoas ouvindo. A pessoa incauta, a pessoa não lê, a pessoa não tem conhecimento nenhum dos escritos bíblicos. Não tem nenhum, a pessoa perdida, incauta de tudo. Abraça isso daqui. Porque está escrito em Hebreus 11:1, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pega isso daqui e joga no ventilador. Abraça isso aí, cambada. O que eu quero de vocês é a 10ª parte. O que eu quero é a oferta da viúva pobre. O que eu quero pela fé, porque está escrito pela fé. Você que está assistindo esse vídeo, você é um privilegiado. Acredite, você é um privilegiado. Se você chegou até esse momento do vídeo, você é um privilegiado. Entenda que estes fatos são passados, são histórias, são contos, são mitos, são fábulas, são verdades. Pode ser verdade, mas aí está indo contra Eclesiastes. Pode ser verdade, mas aí estará indo contra 1 Coríntios 15:23, que o Espírito da Graça falou pela boca de Paulo, que o primeiro a ressuscitar seria Cristo. E nos dias disso daqui, Jesus não tinha nem aparecido na terra ainda. Que ano foi que isso daqui lá em 1 Reis? Reis foi 700, 800, 900 anos antes de Cristo. Paulo falou pelo Espírito da Graça, isso daqui, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Na NVI, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Quem falou a verdade? 1 Reis 17, Apolo, o escritor de Hebreus, que utilizou, ele não falou nada, ele utilizou dos escritos antigos para montar o seu escrito. Ele pegou um gancho na literatura que ele tinha, no escrito para ler, e colocou lá em Hebreus. Ele pegou um gancho lá no passado e colocou aqui, falando das coisas que aconteceram. Porque ele era, o escritor aqui era um exímio conhecedor dos escritos bíblicos antigos. Então, como forte candidato, Apolo escreveu isso aqui. Mas a fé que interessa, a fé que nos interessa não é isso daqui. Isso aqui é passado, isso aqui a religião usa para escravizar as pessoas, para fazer a mente da pessoa. A religião usa, os líderes religiosos se utilizam disso aqui para demonstrarem aos incautos que eles são sábios, que eles conhecem a Escritura. Mas eles não conhecem nada, eles vivem de obras mortas. A religião vive de obras mortas, fatos já realizados, histórias bíblicas antigas e arcaicas. A religião é isso. A religião é uma fraude, a religião é uma mentira, a religião é um engano. As pessoas que estão na religião estão nas trevas, estão na escuridão, estão na ignorância, estão no falso entendimento. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé sua e a minha fé que interessa nos dias de hoje, nos dias de cá, são esses aqui. Veja,
Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 ao 6. Principalmente o 2, o 3 e o 6. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles, será o seu Deus. É isto daqui a nossa fé. É isso que nós estamos. E isso daqui não está em um envelope. Isso daqui não está no monte do Sinai. Isso daqui não está na fogueira bamba, fogueira santa, fogueira torta. Isso aqui não está nesses negócios. Isso aqui não está dentro de uma religião. Isso aqui não está dentro de um templo feito de pedra. Isso daqui não está na mente de um religioso. Não está. Isso aqui não está em doutrina de homens. Essa é a fé. É essa que é isso daqui. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que nós tivemos. A fé é daquilo que esperamos. Nós não esperamos mais nada. Nós que cremos na escatologia consumada, nós não esperamos mais absolutamente nada. O que nós esperamos é somente o nosso espírito, o espírito voltar para o reino celestial, onde reinará eternamente, onde voltará para casa, onde existe antes da fundação do mundo. O nosso espírito voltará para o reino celestial, que é a nossa pátria espiritual. Somente isso, mais nada. Esta é a fé que tem que nos mover. É essa fé que nós temos que ter. Não é em Raabe, que é prostituta, não é na ressurreição de não sei o quê, não é na luta de Abraão com os reis, não é nas 700 voltas do muro de Jericó. Isso é besteira, isso é obra morta, isso é história, isso é mito, isso é fábula judaica. Isso não serve para mais nada, isso não serve nada. Isso aqui é um livro de história. Nós somos contadores da história. O que interessa é isso daqui é que interessa para nós. A nossa fé é nisso aqui, que Deus está em nós, que o tabernáculo espiritual dele está em nós, que ele reina plenamente em nosso espírito, a habitação dele é em nosso espírito. 6. Disse-me ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega. Nisso, é essa que é a nossa fé, é isso que nós estamos pautados, é isso que é a nossa base, a base da nossa vivência é isso. Histórias de fé antigo, de Hebreus 11, é tudo coisa passada. É obras velhas, obras arcaicas. Não tem, mas se eu não demonstrar minha fé, Deus não vai me curar do câncer. Ele vai te curar se ele achar que chegou a hora de você ser curada. Se ele achar que esse câncer que você carrega é um espinho na carne, você vai ficar com isso até acabar os seus dias. Mas se eu não demonstrar fé, meu filho não sai das drogas. Seu filho vai sair das drogas quando você tomar vergonha e assumir ele em você. Deixar ele viver, deixar ele reinar na sua vida. Confessar ele no seu filho, na sua filha. Confessar ele no espírito da amante do seu marido. No espírito do seu marido. Quando você confessar isso, aí sim, você receberá a verdadeira cura. O verdadeiro livramento. Mas se eu não demonstrar minha fé no envelope, eu não consigo um emprego. Você vai conseguir um emprego se você começar a procurar todos os dias, se você der uma ajeitadinha nesse currículo seu, se você der uma aperfeiçoadinha, fizer um cursinho a mais aí, deixar essa preguiça de lado. Aceitar começar por baixo, você já quer ser o CEO da empresa, você malemar tem um segundo grau, não vou nem falar do primeiro, você malemar tem um segundo grau feito aí na base da cola e já quer entrar tendo um cargo de supervisão, de gerência. Toma juízo, seja humilde, começa na humildade que você vai chegar lá no poderio, depositando a sua fé em quem está em você, não em quem está numa religião, nem quem diz que fala que está num templo de pedra. Como a fé dos escritos bíblicos antigos são usados para tomar dinheiro. Eles usam isso para tomar dinheiro, principalmente. Eles usam a fé dos antigos, principalmente para abastecer os seus cofres. Aí depois vem o ego, o status, a condição financeira. São cães, ladrões, mentirosos. Assim seja, então eu vou deixar essa mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. Dê um joinha. E se você tiver peito, coragem, manda isso aqui para frente. Manda isso para frente, compartilhe. Deixa a pedrada vir. Assume que o Pai do nosso Espírito está aí em você. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.